Oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de história. No caso, a primeira que vocês estão tendo comigo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Amanda Marinho. Eu sou professora de História e de Life, ou de Projeto de Vida da Rede Força Máxima. Eu trabalho nas unidades de Laranjeiras, da Penha e de São Gonçalo. Em São Gonçalo, que eu dou aula para o militar, né? Meu amorzinho. Enfim, eu espero que quem não me conhece a gente possa se encontrar em algum momento na vida. E é isso. Bom, hoje eu tô aqui para dar aula ou para gravar aula para vocês do módulo 6. Tô vendo aqui a minha cola. Módulo 6 do nono ano militar, que é o módulo de extensão territorial. E assim, eu peguei, na verdade, alguns conteúdos, tem várias coisas dentro desse módulo, né? E tem coisas que estão aqui no slide que eu vou passar para vocês e que vai estar aqui na minha aula e que não estão na apostila, tá bom? Não estão, assim, muito descritas na apostila. Então, eu queria pedir para vocês prestarem muita atenção, porque o conteúdo da aula de hoje, ele cai muito nos concursos militares, tá bom? Cai demais. Então, vocês têm que ficar muito atentos, têm que prestar atenção, têm que estudar mesmo. Os meus slides, eles estão bem explicadinhos, especialmente na parte final, que é a parte mais complexa, não é simples de entender, tá bom? É um pouco difícil mesmo, porque é muito detalhe. E assim, eu não gosto de falar nas minhas aulas que história tem que ser decorado. Eu acho que você tem que entender. Só que isso não acontece para o médio e o nono militar. Não acontece. Primeira série militar, enfim. Os turmas militares não é desse jeito. Porque as provas de vocês, elas são com perguntas muito diretas. Por exemplo, o que foi aquilo ali? E se você não sabe, você não sabe, sabe? Você sabe a resposta, você não sabe. Não adianta que não vai aparecer uma iluminação assim do céu que vai te esclarecer. Então, algumas coisas vocês têm sim que decorar, tá bom? Infelizmente, vocês têm sim que decorar. Nas partes em que tiver essa coisa de decorar, eu vou falar pra vocês no vídeo, ó, galera, isso aqui tem que decorar porque tem que saber. Tá bom? Se tiver dúvida, aquele esquema de sempre, vocês sabem, tem as aulas lá com o Ed, que eu tenho acompanhado sempre. Então, fiquem à vontade para lá, para tirar dúvida, para fazer exercício, perguntar, porque aqui a gente não tem essa interação, né? Mas, enfim, é isso. Vamos lá que eu vou compartilhar minha tela com vocês. Bom, então, como eu falei, nossa aula é de expansão territorial brasileira, né? Eu falei meu nome? Não me lembro. Amanda Marinho, tá aí no slide para vocês. Bom, a gente vai falar então primeiro dos antecedentes. Quando eu falo de expansão territorial brasileira, né? Quando eu falo que o Brasil ele vai se estender, vai aumentar o seu território, primeiro tem que saber o que está acontecendo. Olha, essa extensão ou expansão, ela vai acontecer durante anos, tá bom? Não é uma coisa assim que vai acontecer de uma hora para outra. Tem que lembrar que história é processo, acontece assim ao longo do tempo. Então, o que estava acontecendo no momento anterior a isso? A gente tem aí o Brasil sendo dominado por Portugal, né? Em que parte do Brasil? No litoral, galera. Não é para dentro do território brasileiro, é no litoral, tá bom? No litoral. E aí, nesse momento, a gente tem a ocupação então litorânea, como eu falei para vocês, temos a União Ibérica acontecendo ali, que são aulas que vocês já viram, União Ibérica e invasões estrangeiras, não é mesmo? Ou ainda vão ver, acho que vocês já viram. Então, tem a parte ali de você ter o Brasil sendo dominado por Portugal e Espanha ao mesmo tempo, né? Para além do Tratado de Tordesilhas, que dividiu ali o mundo entre os dois, e no caso do Brasil divide a parte do litoral para Portugal e a parte do interior para a Espanha, mas você tem você tem a União Ibérica e tem a coroa portuguesa sendo dominada pela coroa espanhola, né? Aquela coisa que vocês já sabem, né? Dom Sebastião, sumiu nas cruzadas, etc. Não vou ficar entrando muito nesse conteúdo, porque nossa aula de hoje já é muito grande e eu não quero que esse vídeo fique maior, tá? E a principal atividade econômica daquele momento era o açúcar, produção açucareira. Vamos lembrar, engenho, sistema de plantation, tá? Que se escreve plantation. Plantation. Lembra das 4 características da plantation que eu falo para os meus alunos demais. Lembra do leme: latifúndio, escravidão, então mão de obra escrava, monocultura e exportação, produção voltada para o mercado externo. Então, pensou em açúcar, pensou em plantation,
pensou em Leme para decorar essa dica aí, essas 4 características. Beleza? Vamos então entrar agora no assunto de hoje. Bom, a gente tem várias pessoas vindo da Europa, especialmente de Portugal, para povoar o Brasil, mas não é numa lógica de colônia de povoamento. O Brasil, embora eu não goste desses termos de colônia de povoamento e colônia de exploração, o Brasil ele foi explorado. Não teve lá no Brasil colônia uma ideia de vamos lá para o Brasil e a gente vai começar a viver lá e a gente vai desenvolver o Brasil. Não era nesse sentido, era no sentido de vamos lá para o Brasil e vamos explorar, tá? Bom, quando a gente fala de jesuítas, a gente tem que pensar no que estava acontecendo na Europa no momento anterior. Temos, a partir de 1517, reforma protestante. E o que é isso? Surgimento das religiões protestantes na Europa. Que religiões seriam essas? Ou a religião protestante, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem batistas, denominações batista, assembleia, congregacional, universal, enfim. Mas todas essas são religiões cristãs, ou seja, a crença, né, em Jesus Cristo, assim como o catolicismo. Bom, quando surge a reforma protestante lá na Europa, surge essa contestação daqueles hábitos da Igreja Católica, o que acontece? A Igreja se mobiliza para fazer uma reforma interna, a gente chama de contra-reforma, né? Ou a reforma católica, que vai ser a Igreja Católica falando, opa, peraí, fizeram aqui a reforma protestante, as religiões protestantes estão começando a surgir, no caso ali calvinismo, luteranismo, enfim, mas a gente tem que olhar aqui pra gente, para dentro da Igreja Católica, o que a gente pode mudar, o que está errado aqui, será que as críticas deles estão certas? Não foi numa lógica muito assim de vamos fazer uma análise interna. Não é nesse sentido, mas é no sentido de, cara, a gente não pode perder fiel. E a gente está perdendo. Então, como é que a gente vai fazer agora? Vamos dar um jeito. E aí a Igreja Católica faz algumas modificações. Dentre essas modificações, ela cria a Companhia de Jesus, que é a ordem dos jesuítas, tá? Esses jesuítas são padres católicos que vão sair da Europa e eles vão para todos os continentes do mundo, fazendo com que espalhe-se a mensagem do catolicismo e com o objetivo de converter pessoas ao catolicismo. Por quê? Se a Igreja Católica lá na Europa perdeu um monte de fiéis, ela tem que dar um jeito agora. Ela não pode ficar sem esses fiéis, sem esses membros da Igreja Católica. Então, as missões jesuíticas tinham o objetivo de trazer pessoas, converter pessoas para o catolicismo, tá bom? Como é que isso vai acontecer aqui no Brasil? E aí, Amanda, o que isso tem a ver com a expansão territorial brasileira? Olha, os jesuítas, eles vão criar várias vilas, eles vão fundar várias vilas e eles vão converter os índios, tá? O objetivo dos jesuítas aqui é conversão indígena. Vocês já devem ter ouvido o professor de história de vocês, eu ou qualquer outro, falar em algum momento que os jesuítas, eles se preocupavam em catequizar os índios, porque diziam que os índios tinham alma, enquanto os africanos, né, os negros lá, vindos da África, enfim, eles não tinham alma, então por isso eles podiam ser escravizados. Olha, isso aí é uma visão muito simplista, mas é uma visão que ajuda a gente a entender essa catequização dos jesuítas, sim. Na verdade, o negócio assim, cara, vai muito, muito além disso, tá? De ter alma, não ter alma, enfim. A questão é a seguinte, os jesuítas, eles catequizavam os índios, mas eles não é que eles eram contra a exploração dos índios ou a escravidão dos indígenas. Eles eram contra que outras pessoas escravizassem, porque os próprios jesuítas, eles vão escravizar os indígenas, tá? Lembra daquela frase, faço o que eu digo, não faço o que eu faço? É tipo isso, o jesuíta vai falar o seguinte, olha, você colono, você português aqui, você não pode escravizar o indígena não, porque o indígena tem alma, ele tem que ser convertido, enfim, vai defender essas coisas. Só que o próprio jesuíta vai escravizar o índio, tá bom? Vocês têm que saber disso. Professora, mas por que eles falavam isso? Olha só, o jesuíta precisava de mão de obra para eles. E a justificativa cristã, aquela culpa cristã, aquela lógica cristã, o que o jesuíta vai falar para ele mesmo e para as pessoas para escravizar os índios? Eles vão falar que os índios eram pecadores e que a escravidão deles era uma forma deles pagarem por aqueles pecados, deles serem punidos por aqueles pecados. Então, tipo assim, imaginem aqui comigo, índios canibais, tribos indígenas canibais. Esses índios canibais, eles, no ponto de vista dos europeus, eles eram pecadores, né? Eles eram contra o cristianismo, né? E aí, como é que eles vão pagar por esses pecados?
sendo escravos dos jesuítas, tá? É a lógica deles, beleza? Então, o que os jesuítas vão fazer? Eles vão catequizar, eles vão explorar e eles vão educar esses indígenas até para fazer com que eles sejam mais mansos, entre aspas, para que eles não se revoltem tão facilmente, e eles vão escravizar esses indígenas, eles vão explorar essas pessoas, tá bom? Então, não vamos acreditar nessa lógica religiosa de missão, de converter os índios, não. Não é bem assim, tá bom? Historicamente, no caso aqui das missões jesuíticas que eu estou falando, não é bem assim. Até porque passa por cima da própria religião desses indígenas. Então, quer dizer, os índios, eles são gentios, eles não têm religião. Quem falou? Para os europeus, os índios não tinham religião, mas os índios tinham lá as crenças deles. Então, é uma lógica eurocêntrica. O meu está certo, né? O meu europeu está certo. O índio, ele é só escravo aqui mesmo. O africano, ele não tem religião também, não tem Deus, não tem alma, não tem nada. Ele serve para ser escravo. Complicado, né? Bom, então, essa área das missões jesuíticas. Nesse mapa que está aí para vocês, ele está falando aqui embaixo, olha, das drogas do sertão, mas eu vou falar disso mais para frente um pouquinho, tá? Por que está escrito aí, missões jesuíticas no norte? Porque esse mapa está mostrando para vocês o norte. Tem missão jesuítica em todo o território brasileiro e até mais, tá? Tem no território que pertencia à América Espanhola também. A gente está vendo nesse mapa aí somente exemplos das missões jesuíticas no norte no Brasil, tá bom? Mas tem lá no sul também, inclusive, vou falar daqui a pouco que vai dar ruim o negócio lá, mas calma aí um pouquinho. Bom, além dos jesuítas, a gente tem vindo para cá bandeirantes. Quem são os bandeirantes? Bandeirantes são expedições particulares, ou seja, eles vinham lá da Europa para cá com o seu próprio dinheiro, com o objetivo de encontrar metais preciosos, busca de metais preciosos. Esse é o objetivo, então, das bandeiras, tá? Olha só, bandeiras e entradas, a gente sempre estuda os dois juntos. Bandeirantes e entradas, ambas são expedições que vêm para cá com o objetivo de buscar metais preciosos. Qual é a diferença? Bandeirantes vêm com seu próprio dinheiro, é numa iniciativa particular, enquanto as entradas vêm financiadas pela coroa portuguesa, com dinheiro de Portugal. A gente vai falar de entradas um pouquinho mais para frente, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Esses bandeirantes, eles arrumaram uma treta com os jesuítas, porque eles queriam aprisionar os índios. Eles queriam que os próprios índios servissem de mão de obra para eles, tá? Então, ó, deu maior confusão entre os jesuítas e os bandeirantes aí, já fica sabendo, tá bom? Vocês vão ver essas confusões aí um pouquinho mais pra frente. Além dessas bandeiras, né, que são as bandeiras em busca de metais preciosos, temos também os bandeirantes de apresamento ou de preação. Vocês têm que lembrar o seguinte, só foi encontrado ouro no Brasil no fim do século XVII. Então, cara, como é que o bandeirante vai arrumar dinheiro até então? Vai arrumar dinheiro de outro jeito. Como? Por exemplo, pegando o índio, aprisionando o índio e botando esses índios para serem mão de obra deles, tá bom? Para atuarem como mão de obra deles. E por que eles vão aprisionar esses indígenas? Ah, por que eles não trazem escravos? Bom, primeiro, porque escravo você tinha que pagar para ter. Índio, no caso, você ia lá e aprisionava o índio. E segundo, porque se foi um jesuíta, a Igreja Católica, que converteu esses índios, cara, esses índios eles vão estar mais mansos, vão ser mais fáceis de ser dominados, já vão conhecer os costumes europeus, então era mais vantajoso. Entenderam? Seguindo, a gente também tem entre os bandeirantes o sertanismo de contrato. Então a gente tem 3 tipos de bandeira, tá? Primeira, que é a bandeira de prospecção, que é a busca de metais preciosos. Segundo, a bandeira de aprisionamento ou de preação. E o terceiro, que é o sertanismo de contrato. No caso desse sertanismo de contrato, é o seguinte, eles atuavam tipo mercenários. Eles vão trabalhar sendo financiados, sendo pagos para quê? Para aprisionar índios fujões, tá bom? Escravos também, fujões. E aí nessa, a gente vai destacar, eu vou destacar aqui para vocês, o Domingos Jorge Velho, que foi um desses bandeirantes super famosos, era acostumado com esse tipo de trabalho, e ele foi responsável, ele foi um dos responsáveis por destruir Quilombo dos Palmares e aprisionar os índios que estavam lá. Vocês sabem muito bem, já devem ter ouvido falar do Quilombo dos Palmares, que foi
o maior quilombo que já existiu na história do Brasil, maior em extensão, né, em território e em duração também. O Quilombo do Palmares durou aproximadamente 100 anos. Foram várias expedições feitas pelos bandeirantes, pela coroa portuguesa também, com o objetivo de destruir o Quilombo dos Palmares. E o quilombo ia lá, ó, resistia. Eu falo disso porque o Quilombo dos Palmares, ou a existência dos quilombos, é um dos mecanismos de defesa dos escravos, tá? O escravo africano, ele não aceitava a escravidão como se fosse um destino dele. Pelo contrário, ele reagia àquilo ali. Por exemplo, as mulheres faziam abortos para que seus filhos não fossem escravos como ela era. Os escravos se suicidavam, eles se revoltavam contra os senhores, matando os senhores, capatazes, capitão do mato, destruindo plantação, destruindo ferramentas dos próprios senhores, fugiam. E olha só, fugiam para quilombos, né? Que eram essas comunidades onde eles ficavam refugiados. E aí a gente sempre destaca na história do Brasil o mais famoso, o Quilombo dos Palmares, que ficava na Serra da Barriga, em Alagoas. E aí vocês estão vendo essa imagem aí. Nessa imagem vocês podem ver como é o Quilombo dos Palmares hoje, né? Um lugar protegido. É óbvio que não é mais um abrigo de escravos, não existe mais escravidão legalmente no Brasil, mas é um lugar protegido pelos órgãos de patrimônio histórico, não só do Brasil, mas do mundo, como um lugar de vestígios históricos e um lugar importante para a construção da gente enquanto brasileiro, tá bom? Eu tenho muita vontade de conhecer o Quilombo dos Palmares um dia, aprender coisas que estão lá, né? A riqueza de vestígios históricos. Eu, como historiadora, sou suspeita a falar. Tem um filme chamado Quilombo, tá disponível no YouTube na íntegra para vocês. É um filme bem legal para entender sobre o Quilombo dos Palmares, como era, enfim. É uma obra de ficção, né? Mas traz vários conhecimentos ali importantes pra gente. Só que tem o seguinte, o filme ele é bem velho, é um filme que super merecia aí uma refilmagem, então a qualidade dele não é muito boa. Mas, para quem tem curiosidade, tem interesse em aprender sobre o Quilombo dos Palmares, acho muito válido, tá bom? E outra coisa, parêntese aqui. A gente sempre fala do Quilombo dos Palmares e do Zumbi dos Palmares, mas a gente fala pouco da história das mulheres, né? A esposa do Zumbi dos Palmares, a Dandara, ela foi uma escrava também, guerreira, assim, bastante importante. Para vocês terem uma ideia, a Dandara, quando o Quilombo ele foi dominado, ela se suicidou para que ela não voltasse à condição de escrava. E aí vocês podem ver, então, como eu falei, uma outra forma de resistência à escravidão, né? Que é, como eu falei, o suicídio, tá bom? Seguindo, temos aqui as entradas, como eu falei para vocês. Entradas são iniciativas financiadas pela coroa portuguesa para vir aqui e para explorar e em busca de metais preciosos, tá bom? Aqui eu vou destacar para vocês, por exemplo, Martim Afonso de Souza, que vai vir do litoral para o interior do território e vai acabar por fundar a Vila de São Vicente, fica mais ou menos em São Paulo atualmente, tá bom? Fica ali em São Paulo atualmente. Bom, também temos as missões. Essas que eu tô falando, gente, agora, né? Bandeiras, missões jesuíticas, entradas, enfim, monções, são várias expedições que vão ajudar na interiorização, ou seja, indo para o interior do território, tá bom? Território do Brasil. Então, tudo isso que eu tô falando até agora, essas várias expedições, esses vários grupos vão ajudar o Brasil a sair ali do litoral e ir para dentro do território e desbravar, né, explorar o interior do território brasileiro, ok? As monções, elas são essas expedições, mas no caso comerciais e via rios, né? Uma expedição fluvial. Então ela vinha do litoral pelo oceano e entrava para o território através dos rios, ok? Espero que tenha ficado claro até aí. Então, a gente falou das bandeiras e os 3 tipos de bandeira, né? Bandeira de busca de metais preciosos, bandeira de aprisionamento e sertanismo de contrato. Falamos das entradas e falamos das monções, que é essa de agora, ok? Agora a gente vai falar das atividades econômicas complementares. Como eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, qual era a atividade econômica principal daquele momento? Açúcar, cana de açúcar, tá bom? Açúcar era um produto mega valioso lá na Europa, tinha uma boa aceitação,
era um produto muito caro, era um produto muito consumido na Europa, então era um produto muito valioso e a gente lucrou, o Brasil, a gente não, né? Porque não fomos nós brasileiros, mas Portugal lucrou muito com o nosso açúcar aqui. Só que, se o açúcar era a atividade econômica principal, quer dizer que só se produzia açúcar no Brasil, não se produzia mais nada. Não é bem assim. A gente tem atividades econômicas complementares, ou seja, atividades econômicas menores, mas que também são importantes para o desenvolvimento do Brasil e, nesse caso, especialmente para a interiorização do território brasileiro, ok? Né? Para desbravar e explorar o interior do território. Então, aqui eu vou falar para vocês agora da pecuária. Pecuária é a criação de animais. E ela servia para quê? Transporte, né, de pessoas, mas especialmente de carga, né? Botava ali as coisas nos bois, para alimentação, né, a própria carne, e para o couro, utilização ali do couro para fazer vestimenta para gente. E tem mais uma coisa, o rebanho, né, ou a pecuária, ela vai para o interior do território, porque para você criar bois, né, cavalos, enfim, você precisa de uma grande extensão territorial. Olha essa imagem que a gente está vendo. Não dá para eu criar boi, ele não... Já ia falar plantar boi. Não dá para eu criar boi no quintal da minha casa, gente. Isso não existe. E aí, se eu deixasse a pecuária no litoral do território, o que ia acontecer? Como aconteceu? O boi ia destruir a plantação da cana. Porra, não tem como, né? Então, eles iam para o interior. Chegou a ser criada algo parecido com uma lei, não me lembro agora muitos detalhes, mas dizendo que a pecuária ela tinha que ficar até tantos metros, sei lá, tantos quilômetros do litoral, ou a distância, assim, tinha que ir para o interior justamente para não atrapalhar e não destruir a plantação de cana-de-açúcar, que, como eu falei, era o principal produto, ok? Bom, além da pecuária, a gente tem drogas do sertão. E quando eu falo de drogas do sertão, eu gosto de falar que as drogas do sertão são espécies de especiarias brasileiras. Então, elas eram ervas medicinais, elas eram temperos, ervas aromáticas. Aí a gente tem exemplo de cacau, canela, baunilha, cravo, castanha, guaraná. Essas ervas, elas serviam demais, assim, não só para o tempero da comida, mas também, como eu falei, né, para fazer ali um chazinho, um chazinho para dor de cabeça, ou um chazinho para cólica, enfim, sabe esses conhecimentos de vó? Esses conhecimentos que a gente aprende oralmente, né? Não sei vocês, mas eu tenho um monte aqui na minha casa. Até pensei em trazer algumas coisas aqui para mostrar no vídeo para vocês, mas vocês já estão vendo a foto, né? Eu tenho várias dessas ervas em casa, faço muito chá e isso era muito importante naquela época, porque não tinha, assim, sazon, né, caldo quinor, enfim. E aí para utilização em tempero, mas mais do que isso, também para a medicina, como ervas medicinais. E aí, de quem vai vir esse conhecimento? Vai vir dos índios, né? Aqueles índios que eram lá explorados pelos jesuítas. Exatamente. As drogas do sertão, elas vão ser usadas no Brasil e também no exterior. Por exemplo, Portugal vai comprar, e a Europa, né? Eles vão comprar bastante dessas ervas medicinais, ou essas ervas para tempero, para utilizar como uso medicinal e como alimentação, tá? E essas drogas elas vão ser produzidas lá na região amazônica do Brasil. Eu vou voltar aqui para vocês, alguns slides, né, ou muitos, para mostrar aqui aquele mapa. Aqui, ó, esse mapa aqui do começo. Estão vendo aqui essa parte meio marronzinha, né? Não sei, marrom, laranja, sei lá. Isso aqui era a área de extensão das drogas do sertão, olha só. Região sempre perto dos rios, estão vendo? E na região da Amazônia. Estão vendo aqui no mapa do Brasil onde é que fica? Tá bom? Era isso aí. Vou voltar para lá agora. Opa! Bom, aqui agora, a gente vai falar do tabaco ou do fumo. E eles serviam para quê? Especialmente para troca na África, no continente africano, por escravos. Então, assim, dava, né, tabaco e pegava escravo em troca, escravo africano. Mas também era utilizado na Europa para fazer cigarro e os europeus iriam lá e fumavam, tá? Mas especialmente para a troca por escravo. E não só o tabaco, a cachaça também, tá bom? Cachaça, o aguardente, né? Também era utilizada para troca por africanos, né? Lá no continente africano, certo? Seguindo, a gente também tem o algodão. O algodão servia para fazer roupa, tecido.
era usado de vestimenta para escravos, né? Para fazer vestimenta para os escravos. E se a gente pensar hoje em dia, nossa, uma roupa aí de 100% algodão não é tão barata, né? Mas naquela época era muito desprezada, porque roupas caras era roupa tipo, de seda, enfim, roupas que vinham lá do Oriente, fabricadas na França, né, com aquelas as manufaturas de luxo, que vocês ainda vão ver um pouquinho mais para frente. Então, aqui no Brasil, a produção de algodão ela era meio desprezada. Só que começaram a fazer manufaturas aqui no Brasil também. A manufatura ela é uma produção artesanal mais desenvolvida, com a utilização de ferramentas para fazer essa manufatura. Não é só tipo um bordadinho, tá? Utilizava-se algumas ferramentas para fazer a manufatura. E daí, a gente tem um BO aqui, a gente tem um problema. Em 1785, Dona Maria I, chamada de Maria Louca, ela proíbe as manufaturas no Brasil. Porque ela dizia o seguinte: olha, a gente tem pouca mão de obra no Brasil e eu não quero que essa mão de obra seja retirada das áreas agrícolas para ser utilizada em manufaturas. Então, ela proíbe a manufatura no Brasil. E olha, isso vai dar caô mais para frente, tá? Isso vai dar caô, vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Então, o algodão ele era utilizado aqui no Brasil para vestimenta, mas ele também era utilizado para exportação, tá? Enviado no caso para a Europa, para ser utilizado na indústria têxtil, né, para fazer tecido, ok? Temos também a mandioca e o milho, que serviam de alimentação. Olha só, o açúcar, como a gente falou, né? Eu falei lá no começo da aula daquelas 4 características da plantation. O açúcar ele era utilizado para exportação. Mas mesmo se ele fosse utilizado aqui dentro do Brasil, a gente ia viver só de açúcar? Claro que não. A mandioca era o principal produto de alimentação dos escravos e das pessoas também. Vamos pensar na farinha de mandioca, que a gente usa até hoje, né? A própria mandioca, o aipim, a gente come hoje em dia, nessa raiz assim, no Brasil. O milho, ele é mais utilizado na América Espanhola, mas ele vem rapidamente para o Brasil e está muito presente na alimentação também. E assim, para vocês terem uma ideia, a mandioca, ela era assim, como se fosse um produto básico para a alimentação da galera na época, né, das pessoas. A coroa chegou a mandar que nos engenhos tivesse uma área territorial ali, especialmente para a produção da mandioca, porque a galera precisava se alimentar. Só que os senhores de engenho não gostaram muito dessa ideia, porque eles vão ganhar dinheiro da mandioca? O dinheiro vinha do açúcar, que, como eu falei, era um produto muito caro na Europa. Então, os senhores de engenho não gostaram dessa coisa. E vamos lembrar, dentre as características da plantation, ó, latifúndio, exportação, monocultura. Mono vem de um. Então, eu estou dizendo que existe um produto principal sendo produzido nos engenhos. Esse um produto principal era o açúcar. Mas quer dizer que não se produz mais nada? A galera vai se alimentar de quê? Vai viver lá de cana-de-açúcar? Não tem como. Então, a galera se alimentava basicamente da mandioca. Então, é outra atividade econômica complementar que a gente tem. Ok? Espero que não tenha ficado dúvida aí até então, tá bom? Aqui tem esse mapinha para mostrar para vocês de onde ocorriam as áreas, a plantação, né, o cultivo, ou a pecuária, né, a criação de animais, desses várias atividades complementares. Então, vocês podem observar aqui em cima, olha, temos aqui drogas do sertão, tem aqui a pecuária, cana-de-açúcar, pau-brasil aqui no litoral também, começo da mineração, enfim. Beleza? Podemos seguir? Agora, que são elas. Essa parte aqui, vocês precisam decorar, gente, porque isso aqui cai nos concursos de vocês. Vai dizer o seguinte: o tratado de não sei o que, nananana, diz o quê? E aí você tem que saber. Não pode confundir, tá bom? Eu sei que não é fácil, não é simples. Eu vou indicar que vocês façam aí umas fichas para poder ajudar a decorar isso aí. Não é simples de decorar e de entender, não é nem tão complexo, mas a questão é conseguir decorar o que é cada um, tá bom? Mas para as turmas militares, como é o caso de vocês, isso é necessário, isso é muito importante. Bom, primeiro tratado, eu vou destacar entre esses aqui os que eu acho mais importantes, tá? E o primeiro é esse aqui, Tratado de Tordesilhas, 1494. Gente, isso aqui é muito importante, preste atenção. O Tratado de Tordesilhas era uma linha imaginária que dividia
mundo. O mundo. Não é o Brasil, não é a América. Dividia o mundo entre Portugal e Espanha, tá? Esse Tratado de Tordesilhas, ele vai dar brecha aí para várias tretas, invasões estrangeiras, né? Rei da França falando, opa, calma aí, cadê o testamento de Adão? Que eu quero ver onde é que Adão deixou o território, os territórios todos, deixou o mundo aqui para Portugal e Espanha. Como assim? Então, vai dar várias tretas, tá bom? Tratado de Tordesilhas é importantíssimo. Tem que saber o que é o Tratado de Tordesilhas e tem que saber o ano dele, 1494. Detalhe, divide o mundo entre Portugal e Espanha. Não é o Brasil, não é o continente americano. Então, olha só. Esse aqui vai ser o Tratado de Tordesilhas. Estão vendo? O Tratado de Tordesilhas, então, ele vai dividir o seguinte. Ó, terra redonda, né? Por favor, terra nada de plana, não. Então, a terra redonda, planeta Terra redondo, uma parte do território, Tratado de Tordesilhas, vai ficar para a Espanha e outra parte vai ficar para Portugal. Então, nesse território aqui, ó, nessa parte aqui vai ser domínio português, branquinho aqui, e nessa parte amarelinha vai ser domínio espanhol. Então, quer dizer que esse litoral do Brasil vai ser domínio português e África também domínio português. Por isso que Portugal vai estar muito presente, vai estar não, esteve, né? Muito presente no continente africano, trazendo um monte de escravos de lá para cá, ok? Então, esse é um dos tratados que eu vou destacar, que ele é muito, 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 muito importante, ok? Segundo tratado, o Tratado de Lisboa. O Tratado de Lisboa foi assinado aí entre Portugal e Espanha e ele reconhecia a colônia de Sacramento como parte do território português. Colônia de Sacramento é a atual parte do Uruguai hoje em dia, tá? Olha só, lembra que eu falei no começo da aula que os jesuítas, eles estavam presentes em todo o território e que ia dar treta? Ó, pronto, já deu treta aí. Olha só essa parte aqui. Isso aqui é treta por causa dos jesuítas. E aí o que acontece? A Espanha não fica contente com esse Tratado de Lisboa e ela vai reagir, invadindo a colônia de Sacramento e fundando os Sete Povos, tá? Que é nessa região aqui. Então, olha, já deu ruim. O que é o Tratado de Lisboa, então? A colônia de Sacramento começa a fazer parte do território de Portugal, ok? Tratado de Utrecht. A gente tem 2 tratados de Utrecht. Esse aqui é o primeiro, de 1713. Nesse aqui, feito entre Portugal e Espanha, vai definir as fronteiras do território. Então, olha só. Aqui, amarelinho, é o território português. E aqui em cima, território francês, tá? Como é que eles vão dividir isso? Aqui existe o rio Oiapoque e daqui para baixo é território português e daqui para cima, território francês. É assim que fica dividido. O rio Oiapoque ele vai servir, então, como se fosse uma espécie de fronteira natural, dividindo o território americano, aqui no caso, nessa parte, entre Portugal e França, né? Que depois vai se tornar o nosso território aqui brasileiro, ok? Depois, Tratado de Utrecht, Tratado 2, segundo Tratado de Utrecht, 1715, assinado novamente entre Portugal e Espanha, tá? Reconhecia de novo a posse de Portugal sobre a colônia de Sacramento, tá? Olha só, aqui tem a legenda mostrando o ano aqui desses 2 tratados. Então, a colônia de Sacramento vai ser reconhecida de novo pela Espanha como sendo de Portugal. E, mais do que isso, vai ter um direito da Inglaterra de fornecer escravos e produtos manufaturados para a América Espanhola, tá bom? Igual tá aqui no slide para vocês. Então, esse é o segundo Tratado de Utrecht. Primeiro esse daqui, 1713. Segundo esse daqui, 1715, ok? Depois temos o Tratado de Madrid. Esse é outro que eu vou destacar, tá? Então, primeiro, o Tratado de Tordesilhas como destaque, segundo, o Tratado de Madrid como destaque, 1750. Esse aqui vai ser feito entre Portugal e Espanha. E por que ele é importante, professora? Porque ele põe fim ao Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Tordesilhas chega ao fim e a gente vai ter uma configuração, a partir dele, muito próxima à configuração geográfica do Brasil hoje. Tá? O Tratado de Madrid, ele vai ser baseado, na verdade, no princípio do ut possidetis, ou ut possidetis, né, termo latim, que diz o seguinte: a posse é para quem utiliza. Então, quem está utilizando a terra vai ter a posse dela. É com base nisso que vai ser feito esse Tratado de Madrid, tá? Tá com algumas informações aí no slide, que depois vai ficar disponível para vocês, mas eu estou explicando de maneira geral.
Esse Tratado de Madrid, então, ele vai ceder a colônia de Sacramento para Espanha e Portugal vai receber a colônia de Sete Povos, tá? Então, o Tratado de Madrid, ele vai ficar dessa forma aqui. Só que o Tratado de Madrid, né, é ruim, dá treta. Gente, era uma briga danada entre os países para ver qual parte, um pedacinho para lá, um pedacinho para cá, como é que ia ficar geograficamente isso. E tem vários tratados para entender como é que fica essa divisão dos territórios, tá? É um conteúdo assim, um pouquinho chato, com muitos detalhes, com esses muitos tratados, mas é importante. Então, de novo, vou destacar Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid. Esses dois tratados são os mais importantes, tá bom? Que o Tratado de Madrid, então, vai ficar desse jeito. Só que não ficou tranquilo. Começou a dar treta lá no sul do território. Por quê? Olha só, segundo esse Tratado de Madrid aqui, a região da colônia dos sete povos aqui, ela que pertencia à Espanha e que vai começar a fazer parte de Portugal, lá viviam jesuítas, espanhóis e índios. E essa galera não vai aceitar sair do território. Eles vão continuar ali no território. E aí o que vai acontecer? As guerras guaraníticas, 1753, 1756, como está aqui no slide para vocês. Aproximadamente esses anos aí. As guerras guaraníticas, elas sim vão dar uma treta danada, tá? E qual é essa treta, professora? Vai acabar que Portugal, tanto Portugal quanto Espanha, eles vão ter que enviar suas tropas para lá para tentar resolver essa treta, porque eles não querem sair dali. E aí, qual é a questão? A gente vai ter o Tratado de Alpardo. O Tratado de Alpardo, ele vai anular a cláusula que existia no Tratado de Madrid, que dava 7 povos para Portugal e Espanha ficava com a colônia de Sacramento. Por que isso vai acontecer? Por causa das guerras guaraníticas. Qual a solução, então? Vai anular essa cláusula e a troca vai ser desfeita. Portugal vai continuar com a colônia de Sacramento e Espanha vai continuar com a colônia de 7 povos. Ok? Depois a gente tem o Tratado de Santo Ildefonso, 1777. Esse tratado, ele vai ser feito novamente entre Portugal e Espanha e ele vai anular parte do Tratado de Madrid, como está escrito aí para vocês, devolvendo 7 povos para a Espanha e consolidando a parte de Portugal nessa parte final aqui, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tá bom? Na parte do sul. E, mais importante, a ilha de Santa Catarina, ela vai para Portugal, que ela tinha sido ocupada no momento anterior, ela vai retornar ou ela vai ter a posse ali para Portugal. Esse tratado, ele também vai ser chamado de Tratado de Campos Neutrais. Por quê? Porque ele vai dividir ali o território e vai estabelecer o seguinte, olha, Portugal, você não pode colocar suas tropas além daqui, Espanha, você não pode colocar suas tropas além daqui. Só que isso vai ficar assim? Claro que não, tá? E o que vai acontecer? Vai acabar que Portugal vai conceder 6 marias ali naquela região, que não podia ser tomado conta. Então, como eu falei para vocês, só vai, ó, dando treta, dando treta, dando treta. Bom, após esse, a gente tem o Tratado de Badajoz, 1801, assinado novamente entre Portugal e Espanha. Então, vocês estão percebendo que o território americano, ele vai ter um monte de tratado em relação especialmente a Portugal e Espanha, né? Temos aí a América Espanhola e a América Portuguesa. Então, o Tratado de Tordesilhas, que ele foi feito lá no início, não acho que ele vai resolver o rolê, não, que não vai, tá? Principalmente depois da União Ibérica, ok? Bom, daí a gente tem um Tratado de Badajoz que ele vai fazer, em resumo, o quê? Restaurar o Tratado de Madrid. Lembra que eu falei para vocês que por causa das guerras guaraníticas tinha dado ruim entre Portugal e Espanha por causa dos 7 povos da colônia de Sacramento? Então, o Tratado de Badajoz vai resolver esse negócio e falou o seguinte, ó, vamos voltar ao que a gente tinha acertado aqui no Tratado de Madrid, Portugal com 7 povos, Sacramento com a Espanha. Acabou, resolveu. Ok? E o último tratado que a gente vai falar aqui, que na verdade eu só vou pincelar ele, que vocês vão ver isso muito lá pra frente, é o Tratado de Petrópolis, que é a anexação do Acre, né? A compra do Acre do Brasil, da Bolívia para o Brasil. O Tratado de Petrópolis, ele vai ser feito somente em 1903 e com ele, bate o martelo, acabou. A partir do Tratado de Petrópolis, o nosso território, ele é como é hoje, tá? Mas isso só vai acontecer século XX, bem mais lá para frente, né? Com as fronteiras aí atuais que a gente tem no Brasil. Bom, espero que tenha ficado claro.
Eu sei que eu falei um pouco rápido hoje, mas é porque era muita informação, eu não queria que o vídeo ficasse muito longo, mas vocês podem ir dando pause conforme vocês quiserem para poder aprender. Eu vou colocar esses slides disponíveis para vocês lá no site da escola, lá no portal da escola, então não se preocupem em ficar anotando as coisas que estão no slide, mas as coisas que eu falo aqui no vídeo, ok? Bom, então é isso. Estou com saudade de vocês, dos meus alunos, de quem eu já conheço. Quem eu não conheço, espero que a gente se conheça um dia também. Se passarem por mim na escola, quando a gente voltar, né? Me para, dá um alô, fala, e aí, professora, te vi no vídeo, hein? Tá? Pode me zoar. Fala das minhas bonequinhas aqui atrás, né? Dos meu Funko. Enfim, é isso, galera. Um beijo. Fiquem em casa, fiquem bem em segurança. E a gente volta logo para a escola e para nossa rotina normal, tá bom? Beijão. Até.